Oi, eu sou o Felipe. Estou nesse lugar lindo aqui hoje para vocês em Brasília, no nosso Lago Paranoá, para falar sobre um assunto que atinge todo mundo: problemas. E como cada um de nós lidamos com eles. Então, estou aqui hoje para te ajudar de alguma forma. Meu intuito é ajudar a sua família a crescer, seus filhos, sua esposa, seu marido. E o meu foco hoje é falar sobre problemas. O que significa problema para você? Quando você escuta essa palavra, problema, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Isso depende de vocês, depende do significado, da importância que você dá para essa palavra e para as circunstâncias da sua vida também. É importante entender que precisamos encontrar a solução. A grande virtude está em encontrar a solução. Então já há ditados de antigos que se tem um problema e esse problema tem solução, resolva. Mas se ele não tem solução, ele já está resolvido, porque você não pode solucionar. Ou seja, todo problema tem uma solução, mas às vezes ele não depende só de você, ou não depende de você, depende de outra pessoa. Então, se você não pode resolver, faz outra coisa, busque outra alternativa. O que você precisa entender é o seguinte: onde eu foco, expande. Onde eu observo, aquilo tende a crescer no meu campo de visão. Então, alguma coisa que está no seu coração, ela tende a aumentar cada vez mais, quanto mais você pensa nela. Então, onde foco, expande. Quando você tem um problema e você fica pensando nesse problema várias vezes ao dia, ou todo momento, todo instante, não faz outra coisa, o problema se torna o grande problema na sua vida. Então, passar grande parte do seu tempo focado no problema só vai piorar os seus resultados. Ou seja, se você está a todo instante pensando no problema, mas naquele exato momento você não pode resolvê-lo, ou não vai resolvê-lo, para que você está pensando nele? Você só está se desgastando, você só está se consumindo. Então, quando eu digo passar grande parte do seu tempo focado no problema só vai piorar os seus resultados, é porque não vai resolver aquilo que você tem para resolver naquele instante, e além disso, não vai resolver o outro problema que está te atormentando. Às vezes é um relacionamento vicioso que você tem, e você está no seu trabalho, isso está te atrapalhando, está consumindo o seu trabalho, está consumindo a sua energia no seu trabalho, você não está sendo produtivo. Às vezes você faz algum esporte, não está conseguindo produzir, né, crescer gradativamente no seu esporte, naquilo que você está se dedicando, por causa de um outro problema que está te consumindo, geralmente problemas familiares, problemas financeiros. Então saiba diferenciar as áreas da vida que estão sendo afetadas e as quais não estão, porque se você deixa um problema ou alguns problemas de uma área, vamos dizer que seja às vezes uma área da saúde, e ela afeta no seu relacionamento, ela afeta no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, acaba afetando no lado profissional, no lado acadêmico, intelectual, no espiritual, porque você às vezes vai acabar jogando, como várias pessoas fazem, a culpa em Deus, e você não resolve o problema e atrapalha todo o ciclo, atrapalha todas as outras áreas. Então saiba identificar o problema, qual é a área daquele problema, e a partir daí buscar a solução em um momento determinado, não o dia inteiro pensando no problema, mas pensando na solução. Vamos chegar a exemplos ali na frente. Então, uma rotina centrada no problema, ela só vai ampliar, expandir ainda mais o problema. Você vai entender melhor, calma. Focar no problema todos os dias significa travar uma batalha a ser constantemente perdida. Ou seja, todo dia você está pensando naquele problema, você não encontra soluções para aquele problema, você não busca pessoas para resolver aquele problema com você, para te ajudar, pessoas que já passaram por aquele problema e encontraram uma solução, tiveram sucesso, né, na solução daquele problema. Você só vai ficar se consumindo, consumindo você, consumindo sua família, consumindo seu cônjuge, seus filhos, seus netos. Você tem que sair exatamente do lugar que você está hoje, de vitimismo, de sentado no sofá ou prostrado em cima de uma cama sem fazer nada, e agir. Como que eu vou agir? Eu não tenho ninguém para isso. Hoje existem livros que você pode pegar,
Hoje existem vídeos como esse na internet que podem te ajudar de alguma forma. E abra. Se o problema é o que está te consumindo, qualquer ajuda que vier, ou alguma ajuda, por menor que seja, ela vai ser eficaz no seu caminhar, no passo a passo que você vai dar, para mudar a sua vida para melhor. Buscando pessoas que têm resultado, pessoas que tiveram sucesso em encontrar a solução daquele problema, parecido com o seu. Às vezes foi um abuso que você passou, alguém que você conhece passou, um abuso sexual, um abuso moral, violência dentro de casa, verbal, física. Só quem já passou por isso sabe. E você precisa ser curado disso, você precisa ser curada disso para que você possa ajudar outras pessoas. Porque hoje, o problema, o grande problema que está na sua vida, e você não está conseguindo resolver, não está conseguindo encontrar a solução, o dia que você encontrar a solução, como eu já encontrei para vários problemas da minha vida, vai ser a solução que vai mudar outras famílias, outras pessoas. Então saiba que a dor que você tem hoje é uma semente, e ela sendo solucionada, ela vai germinar, ela vai crescer e vai ajudar outras pessoas. Outras famílias estão precisando ouvir o que você vai encontrar de solução. Ou seja, passar o tempo todo pensando naquilo que está tentando evitar só vai aumentar, só vai expandir o seu problema. Voltando lá, onde o foco expande, e você está focando no seu problema, ele só vai aumentar. Então, como que a gente faz para sair disso? Coloca o problema de lado. Tenta sair daquela situação e olhar com um olhar de terceiro para o que está acontecendo. É difícil, não é fácil, eu sei. É simples, mas não é fácil. Porque quando você está dentro do ambiente vicioso, você está dentro do ambiente envolvido por álcool, por violência, por agressões, onde as pessoas falam que você não é capaz, é difícil. Você falar, como é que eu saio disso? É a minha realidade, é o que eu vivo. É importante você se distanciar, como eu fiz hoje. Às vezes os problemas de trabalho, de vida, no ambiente que você está, naquele ambiente de problema, se você tentar naquele ambiente sair, é muito mais difícil do que você se afastar um pouco. Então, às vezes ir para a beira de um lago, às vezes ir para a beira da praia, às vezes ir caminhar num parque, tentar longe de tudo que está acontecendo, levar um caderninho e escrever, e botar ali o que, que você está sentindo, escrever suas emoções. A gente vai falar disso em outros vídeos. Você poder ver a natureza, ouvir, como eu estou ouvindo os pássaros, as araras passando aqui agora. Poder sentir a natureza, sentir a presença, sabe, de tudo que te cerca, assim. Isso é importante. Se afastar do problema, anotar as suas emoções, sentir aquilo. Tem a cena de um filme chamado A Cabana, e o personagem, o Mackenzie, ele tá no encontro com Deus. E Deus, nesse momento, nessa cena, ele tá se passando por uma mulher, porque naquele momento o Mackenzie, que é o personagem, ele precisa da figura feminina por ter muito problema com a figura masculina, e ele tá cheio de dor porque uma filha dele morreu. Até aconselho a assistir esse filme, é muito, muito, muito bom. Ele tá com muita dor porque a filha dele morreu, e ali quando ele vê Deus, ele fala de toda a sua dor, deposita toda a sua dor, ou seja, seus problemas, para Deus, e fala que Deus não estava presente e tudo mais. E o que e a fala naquele momento foi muito muito impactante, muito forte, que é Deus, né, a atriz responde como se fosse Deus falando, e fala para ele o seguinte: quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. E é exatamente isso. Ele focou tanto no problema, ele expandiu tanto o problema, que ele não conseguiu ver mais nada. Qual é esse problema hoje na sua vida? Que cresceu tanto, que está fazendo as pessoas se afastarem de você, ou até mais importante, você se afastar das pessoas. Às vezes suas atitudes fazerem com que você afaste as pessoas de você. Porque às vezes não são as pessoas que estão se afastando porque elas querem, mas você está afastando elas. Às vezes um relacionamento que você entra, quando ele começa a ficar bom, por algum motivo você vai e espanta aquela pessoa, expulsa aquela pessoa, afasta aquela pessoa. Por quê? Por causa de problemas lá atrás que não foram resolvidos e até hoje afetam a sua vida. Quer ver um exemplo disso, de focar no problema e você não conseguir ver outra coisa? É você falar o seguinte para você: não pense em um elefante, não pense em um papagaio da cabeça amarela.
Não pense em açúcar. Eu só estou falando no que você não deve fazer. Não pense em comer besteira. Tudo que você vai fazer é o quê? Pensar naquilo. Porque você está pensando em não pensar. E isso atrapalha todo o objetivo de mudança na sua vida. Você tem que pensar no que você vai fazer, na solução, lembra? Pensar na solução de um problema e não pensar no problema. Se você ficar pensando só no problema, ele cresce. E aí você não consegue ver mais nada, porque ele está muito na sua frente. Afasta o problema, tira ele de perto. E aí você começa a enxergar possibilidades que podem ser soluções para aquele problema. Não focar na dor de sua condição, mas no poder de criar um caminho para atravessá-la. Não focar na dor do que você vive hoje, do lugar que você está preso, da situação que você está hoje. Tenha fé, enxergue além. Quando você se afasta, você consegue ver outras possibilidades. Por que, que outras pessoas vivenciam algo que eu não vivencio? Por que, que outras pessoas têm prosperidade em áreas que eu não tenho? Por que, que eles conseguem família? Por que, que eles não bebem? Por que, que eles não têm vícios ruins como eu tenho? O que, que essas pessoas fazem diferente? Acredite, existem vidas completamente diferentes da vida que você leva, tanto para melhor quanto para pior. Agora você tem que determinar o que você quer para sua vida, porque as possibilidades estão aí. Se a sua vida hoje está uma porcaria, na sua opinião, é porque você escolheu isso. Você vem agindo para que isso aconteça. Ah, mas não é consciente. Pode não ser consciente. Mas você aprendeu assim e você está replicando na sua vida dessa forma. Tem como mudar? Tem. Tem como mudar. Veja outras pessoas. Eu já aprendi várias coisas que antes para mim eram realidades distintas, distantes. E hoje eu vivo uma vida que há muitos anos atrás era um sonho para mim. Então é possível você chegar e como? Cada dia, com cada pessoa, ambientes diferentes, pessoas que estejam à frente naquele caminho que você quer seguir. Você vendo o que elas fazem, como elas fazem, às vezes você pode ser até ajudado por elas, mas não conte com isso. Não conte com a ajuda de outros. Vá e faça a sua parte, porque quem determina o seu destino é você. Quem determina a sua vida é você. Pelo menos as suas escolhas. O que vai acontecer a partir dali, às vezes não depende de você, depende de Deus, depende de outras pessoas, depende de situações, né? Depende do clima. Mas aí a gente tem que fazer o que cabe a gente, o que está ao nosso alcance. Outra coisa importante é parar de ver o que os outros acham ou pensam sobre você. Isso não importa. Parar de ver os seus defeitos primeiro. Assim você conquistará a sua liberdade. O que os outros pensam de você, o que os outros acham de você, isso é sobre eles. É o, é o que eles veem sobre você. Isso não determina quem você é. Às vezes os seus pais, eles falam que você é uma coisa, te veem de uma forma, mas a realidade não é aquela. Às vezes não é isso que acontece. E quem que determina isso? O que está no seu coração. Você, melhor do que ninguém, conhece o que está no seu coração. E você sabe aí dentro, o que tem aí dentro de você. E é isso que você é. A imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, fala pra gente isso. Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ah, Felipe, mas eu não acredito na Bíblia. Você não precisa acreditar na Bíblia. As coisas que existem no mundo não dependem do que a gente acredita ou não. Elas existem. Você, por exemplo, pode não acreditar em um avião, mas um avião existe. Você pode não acreditar num prédio de 50 andares, mas ele pode existir em algum lugar. Você pode não acreditar em paraquedas, você pode não acreditar em alguma coisa, mas ela não vai deixar de existir porque você não acredita, entende? Então leia a Bíblia. Pegue ali, aos poucos, vai lendo, vai conhecendo e ter a sua própria opinião. Pare de acreditar no que os outros falam. Pare de ser passivo na sua vida, se torne ativo na sua vida. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, sobre ler a Bíblia. Leia a Bíblia, pega ele como um livro histórico, dá uma olhada, vê o que daquilo se aplica na sua vida. Eu já li vários livros, eu já li centenas de livros, e eu vou te falar, tudo que fala nesses outros livros de interessante está escrito na Bíblia, porque são histórias de pessoas que vieram muito tempo antes da gente.
E são histórias de vidas que às vezes a gente acha que são histórias perfeitas, pessoas santas, e não é nada disso. Eu te garanto, leia a Bíblia que você vai se surpreender. Lá tem grandes soluções para problemas que existiram antes da gente. Uma pesquisa feita numa universidade norte-americana, que pensar nos problemas primeiro faz com que estejamos 17 vezes mais sujeitos ao fracasso. Isso foi uma pesquisa feita com um grupo de pessoas que tinham um hábito alimentar muito ruim, elas eram bem acima do peso médio, saudável para a idade delas, e elas focavam em só tirar, em apenas, o foco do estudo era tirar os alimentos ruins que elas tinham. E essas pessoas não conseguiam emagrecer porque elas estavam pensando só naquilo que era ruim para elas, que elas não conseguiam deixar de lado. Então, qual é a grande solução? Você focar em uma comida saudável. O resultado da pesquisa foi esse. E aí, qual era a solução depois que eles passaram para aquelas pessoas que vivenciaram aquilo? Era colocar os alimentos bons, era focar no alimento bom, numa rotina saudável, e isso mudou o jogo deles. E pode mudar o seu também. Bom, continuando. Quando você estiver empacado, encontre uma boa distração que o afaste dos seus problemas e liberte a sua mente. Se o problema está te consumindo, você está se sentindo sufocado por ele, encontre uma outra coisa para fazer. Por exemplo, no lugar que eu tô, eu costumo nadar aqui. Então, vai nadar, vai correr, vai ler um livro, sai um pouco daquilo, sabe? Às vezes ver um filme também é bom. O negócio é você não passar a sua vida fugindo do problema, mas um momento onde aquilo está te consumindo, está te sufocando, e você precisa se afastar um pouco para que você possa pensar melhor, acalmar a mente, tirar um pouco daquele cortisol do seu corpo e dar uma relaxada. E aí depois você volta e resolve. O importante é isso, voltar e resolver, não deixar para lá, jogar a sujeira para debaixo do tapete e aquilo só vai aumentar. Uma hora você vai ter que lidar com aquilo. Se você não lidar no momento certo, da forma certa, aquilo pode virar um monstro, né? Então, resolva. O importante é resolver, lidar com ele. Uma dica para isso é a seguinte: se o problema é muito grande, você pode fatiar ele. Por exemplo, tem um provérbio chinês que fala: como que você come uma baleia? Dando a primeira mordida, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Então, se às vezes o problema é muito grande, picota ele, deixa ele menorzinho, vai resolvendo por partes. Como um problema de matemática, né? Você vai, começa ali fazendo uma soma, aí depois você faz uma subtração, e aí depois você multiplica, e aí você, no final, consegue resolver todo o problema. Fazer tudo de uma vez só não dá certo. Tem que ser pouco a pouco. Então tem que ter paciência. Paciência é uma palavra-chave para isso que a gente está conversando aqui. Às vezes, a solução para o problema que você enfrenta hoje ainda não surgiu, porque Deus está criando algo melhor para você no futuro próximo. Às vezes a gente está diante de um problema, a gente quer resolver aquilo naquele momento, mas não é o momento ideal. A solução não está ali. Então, às vezes, a gente tem que esperar um pouco até aparecer esse momento correto para que então a gente consiga resolver, solucionar esse problema. Às vezes, para a solução daquele problema, precisa de uma outra pessoa, ou precisam de outras pessoas, ou precisam de outras coisas que aconteçam. Então a gente tem que ter discernimento, saber esperar o momento correto, saber identificar, sentir o que está acontecendo e pedir a Deus orientação para agir também no momento certo, da forma certa, porque nem tudo cabe só a gente, né? Nem tudo cabe só a gente. É importante ter essa consciência, ter essa humildade. Isso é humildade também. Bom, os problemas fazem parte das nossas vidas e precisamos lidar com eles todos os dias. A resolução de problemas atuais resultarão no surgimento de novos problemas. Ou seja, é uma constante. Sempre que você resolver um problema, outro problema surgirá. Isso é muito legal, isso é muito curioso. Isso fortalece aqui a nossa tese de você aprender a lidar com o problema, de você trazer o problema como uma questão que precisa ser solucionada e vai ser uma constante. Enquanto você estiver vivo, sempre você vai estar resolvendo problemas, ou seus ou dos outros.
Então, por exemplo, você tomou café da manhã, você vai passar sua fome, só que depois, na hora do almoço, você vai ter fome de novo. Você vai ter que comer novamente. Ou seja, é um problema que está surgindo. A fome está falando para você, eu preciso comer. O corpo precisa de alimento, precisa de combustível. Então vem uma nova necessidade, um novo problema. Que você, esse tipo de problema, você já está acostumado a resolver. E para você não é um problema, mas é um problema, porque todo dia você tem que resolver isso. Se você não resolve isso, o que que vai acontecer? Você vai ficar fraco, você vai ficar mal-humorado, você vai ficar estressado, você vai ficar doente. Então é um problema, só que você não trata isso como um problema. Como diversas outras coisas que também são problemas, só que você vê eles como ruim. Você acaba vendo eles como monstros. Então, saiba identificar isso. É, que quando você resolve um problema, novos problemas surgirão. Então a gente aqui tratou de um problema cotidiano bem básico. Agora, um exemplo. É, se o seu problema hoje é porque você está acima do peso, como a gente falou um tempo atrás, de pessoas, uma pesquisa que foi feita e que as pessoas estavam acima do peso. O problema para essa pessoa atual é o quê? Perder peso, porque às vezes ela está doente, ela quer melhorar a saúde, então às vezes é até uma consequência, ela precisa perder peso para que a saúde dela melhore. Mas aí ela começou a perder peso. Começou a perder peso, ela começou a melhorar a alimentação, tirar aquilo que faz mal e colocar, acrescentar aquilo que faz bem, focando no que é importante. Então, o que é que meu corpo precisa? Tais nutrientes. Então, eu vou comer isso. E não só no que eu vou deixar de comer, mas o que eu preciso ingerir. Então, tá bom, comecei com aquilo ali. Ótimo, vou sentindo a necessidade, vou fazer um esporte. Então, vou começar a caminhar. Aí começou a caminhar, você vai comprar um tênis, né? Vou comprar um tênis legal, vou comprar uma roupa legal. É, já da roupa, você vai ter que achar um lugar para você fazer esporte, você vai precisar de uma garrafinha para você beber água, você vai precisar de equipamentos, aí você vai identificar o horário que você vai ter que readequar sua agenda. E aí tudo bem, você entrou naquela, tá conseguindo resolver um problema. E aí você começa a ficar bem. Você começa a emagrecer, começa a se sentir mais disposto, começa a fazer mais exercícios físicos. De repente você começou a perder peso. Começou a perder umas medidas, começou a ganhar umas medidas às vezes em cima, os homens, as mulheres embaixo, né? Ficou com a perna um pouco mais torneada, enfim, o seu corpo muda. Seu corpo mudando, você vai precisar de novas roupas. Aquelas roupas antigas já não vão te servir mais. Isso é um problema? Sim, é um problema. Só que é um problema que você está resolvendo de forma positiva. Então você tem que enxergar isso. É um problema? Nossa, vou ter que comprar mais roupa. Vou, mas pensa, é por um motivo nobre, é por um motivo bom. Você está se comunicando diferente agora. É, Você está se apresentando de uma forma melhor. Ou seja, toda vez que você avançar, novos problemas vão surgir e você vai ter que resolver esses novos problemas. Então, tenha isso em mente. Toda vez que você resolver um problema que você considera pequeno, ou que hoje é grande para você, mas quando você resolver vai parecer pequeno, lá na frente, novos problemas vão surgir. Então, essa corrida, por exemplo, que a gente está conversando, começou a correr 1 quilômetro, daqui a pouco você começou a correr 2, 3, 5. Daqui a pouco, pô, já tô em 5, agora eu quero correr 10, quero correr 20, quero correr uma maratona, meia maratona, uma maratona. Daqui a pouco você quer fazer um Ironman, daqui a pouco você quer fazer um Ultraman. Entende a lógica? Você vai sempre evoluindo. E novos problemas, novos desafios vão sendo adotados. Você vai querendo isso. Isso é bom. Tenha isso em mente. É bom crescer. É bom novos problemas aparecerem, sinal de que você está evoluindo e que outras pessoas que estão embaixo, que estão vindo atrás de você, elas podem se inspirar em você. Tá? Isso aqui é muito legal. Aprenda a lidar com os problemas e seja um expert na resolução deles, mas não em todos, só naqueles que realmente importam e farão a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você está trabalhando, que você está ajudando de alguma forma. Entenda isso, não são todos os problemas que a gente tem que resolver, que você tem que resolver. Não, alguns problemas não são seus. E aquelas pessoas às vezes nem querem a sua ajuda. Então foque em resolver os problemas que vão te trazer alguma recompensa, algum benefício, alguma coisa boa para a sua vida ou para a vida daqueles que estão à sua volta. Você tem que identificar qual o nível que você se encontra hoje e que tipo de problema que você quer resolver, que você pode resolver. Só que jamais
se conformando com só o nível que você tá, ou o nível abaixo. Existem problemas que você tem que passar para outras pessoas. Por exemplo, às vezes você já está num nível de vida onde você não precisa arrumar o portão da sua casa, onde você não precisa pintar a parede da sua casa. Às vezes você faz isso por escassez. Você não quer gastar ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 com uma pessoa para pintar a sua casa, para pintar o ambiente que você quer. Você mesmo quer fazer. Só que se você pegar a expertise que você tem, o conhecimento que você tem, pegar o tempo que você tem, que é a coisa mais preciosa, né, aqui nesse ambiente. Você pega esse tempo, você paga alguém para fazer isso para você e você vai se capacitar intelectualmente. Você vai fazer um curso na sua área, você vai subir de nível. Isso vai aumentar a sua hora, entende? Profissional. E você vai abençoar alguém que está trabalhando para você, que está cooperando ali na sua casa, no seu ambiente, o que quer que precise, no carro que você precisa arrumar, trocando óleo, arrumando pneu, trocando pneu, sei lá, qualquer coisa. Você está abençoando aquela pessoa, que naquele momento é o que ela sabe fazer, e você vai ajudar uma pessoa que está acima, e ela vai te pagar por isso, e ela está te abençoando. E você está abençoando ela com seu serviço, com seu conhecimento, o que quer que seja. Então, se você tiver essa visão, isso é uma virada de chave gigante na sua vida. Então, deixe alguns problemas para que outras pessoas resolvam, você vai pagá-las por isso de alguma forma, ou com serviço, ou com dinheiro, você vai dar seu jeito. E você vai buscar outros problemas para você resolver. Começou a resolver esses problemas, vai se capacitando, aumentando os problemas, resolvendo problemas maiores, para que os seus resultados sejam maiores. Pronto, eu acho que os entendedores entenderão isso. O resumo disso é: escolha muito bem as suas batalhas, ou seja, quais problemas você deve resolver. Resolva os problemas que cabem a você. O que não cabe a você, ninguém pediu sua ajuda, é responsabilidade de outras pessoas, é problema de outras pessoas, e elas não te pediram, deixa elas resolverem. Deixa elas resolverem. Não cabe a você, deixa elas. Os problemas que cabem a você resolver, que é interessante para você, que vão trazer bons frutos, você resolve. Você bate no peito, fala: eu tenho capacidade, é um problema que eu quero, pega o tempo que aquilo vai demorar, compensa. Compensa financeiramente, emocionalmente, deixar minha família. Quanto tempo que isso vai levar? Beleza. Passou por todas as etapas, que não são só, são várias. Aí você, tá bom, vou resolver. O retorno é bom, o risco-retorno é interessante, vou fazer. Resolveu, pegou aquele seu dinheiro, demorou um certo tempo, pegou. Agora, durante esse tempo, eu precisei de outras pessoas para fazerem outros trabalhos para mim, eu paguei elas, e no montante, no balanço, eu saí, ganhei mais do que paguei. Então, eu fui abençoado e abençoei. Então, uma dica muito legal também é: quando você for barganhar para resolução de problemas, barganhe com quem está em cima, com quem está te pagando aqui, quem tá no nível acima de você, barganha com ele. Negocia, beleza. Agora, aquele que às vezes está muito embaixo de você, abençoa ele. Às vezes até com mais do que ele está pedindo. Pague o valor justo do trabalho daquela pessoa, do tempo daquela pessoa, para que ela também possa crescer, para que ela também um dia possa chegar no atual nível que você está, e se ela quiser, ir além. Bom, finalizando então, acho que vocês entenderam o que eu quis trazer aqui sobre problemas e resolução de problemas. Saiba lidar com a sua mente. Identifica quando a sua mente está sabotando você. Quando os seus pensamentos estão te deixando para baixo, estão falando que você não é capaz, que você não pode, porque aquilo foi implantado de alguma forma em você e foi sendo martelado durante a vida e foi se tornando uma verdade. Muda isso. Toda vez que esse tipo de pensamento vier, derruba. Se vier um problema grande, afaste, tente ver ele de uma forma mais distante. Se for muito grande, vai resolvendo aos poucos. Entenda que todo dia a gente vai ter problema e a gente tem que resolver eles da melhor forma possível. Às vezes todo mundo passa por isso, gente. Às vezes a gente realmente deixa com que esses problemas invadam áreas que não deveriam ser invadidas, que afetam no nosso ambiente, na nossa família. Saiba identificar isso pelo comportamento dos seus amigos, pelo feedback, né, pelo que eles estão passando para você ali
verbal e não verbal, estão se afastando de você, ou estão falando para você, ô fulano, tá chato isso, pô, você tá distante e tal, né? Foca aqui, ouça. Todo momento as pessoas estão dando feedback pra gente, estão falando alguma coisa, estão comunicando com a gente. Saiba identificar isso, busque melhorar, busque estar próximo de pessoas que vão te colocar para cima, que vão se empurrar para frente para que você siga. Não necessariamente essas pessoas vão sempre passar a mão na sua cabeça. Às vezes é um amigo que vai te dar uma lapada mesmo. Fala, bora, meu irmão, acorda, age do jeito que você não tá vendo seu resultado, olha o tipo de gente que você tá andando, olha o tipo do relacionamento que você se envolve, olha o tipo de gente que você entra em relacionamento. Então, você tem que começar a identificar essas dicas, esses toques que seu cônjuge está te dando, que seu namorado, sua namorada, seus irmãos, seus pais, seus avós, as pessoas que gostam de você estão te dando. Identifica isso, começa a filtrar, começa a analisar e aos poucos a gente vai caminhando para frente, tá? Não se acomode no lugar que você tá. Se você tá aí, tudo bem, às vezes não foi por sua escolha, mas cabe a você hoje é, definir, determinar para que rumo você quer ir, para que rumo você quer seguir. Tá bom? O que eu puder fazer aqui para trazer conhecimento, trazer novas visões, eu farei. Meu nome é Felipe, obrigado por ter ficado aqui comigo até esse momento. O canal Experiência em Tela, agora eu vou fazer o possível para trazer mais vídeos, mais conteúdos, e o intuito é cooperar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e que você faça o mesmo, porque depende muito mais de você do que de mim. Tenha humildade, tenta pegar essas coisas que eu falei, coloca no mural, vai observando, vai analisando, não coloca nada como mentira nem como pura verdade. Vai sentindo durante os dias, durante os próximos dias do que eu falei. E de verdade, que Deus abençoe você, abençoe sua família e que você possa ser uma pessoa ativa, não só passiva, e que um dia você possa estar fazendo isso pela vida de outras pessoas. Eu realmente desejo muito isso. Eu tenho um chamado de Deus, não para melhorar o mundo, mas para resgatar almas, pessoas que estão perdidas de alguma forma aí. Tá bom, gente? Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, para você que reparou que o cenário mudou de lado, a iluminação mudou, o sol agora está na minha cabeça, parece que o tempo voltou, né? Eu mudei de roupa, é porque enquanto eu estava gravando o outro vídeo, quando eu terminei, fui editar o vídeo, fui ver, já tinha acabado o tempo da câmera, a memória acabou, e aí faltou o finalzinho. Então eu tive que regravar esse final que você acabou de ver. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E foi só um detalhe. A ideia é jamais deixe que o problema te pare. Vai lá e resolva, faz do jeito que dá. Não tinha como solucionar, eu tive que terminar de outra forma. É isso aí. Tchau.